pouco de ar. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Som. Alô, teste som. Ok. Depois vamos ver esse problema. Mas entramos aí mais um dia no ar com bate-papo na palavra esta sexta-feira, dia 21/10/2022. Entramos na sua casa para bater um papo com você, com todos que querem participar, é claro, para falar de um assunto, de um tema. Devo me filiar a uma igreja? Devo me filiar a uma igreja? Talvez seja isto uma problemática de muitos aí, e muitos debatem sobre esse assunto, e até a gente pode encontrar pessoas desiludidas com a igreja, né? Igreja local, edifício, pessoas ali juntas, sobre uma liderança, uma organização, e muitos podem até questionar e dizer: devo ou não estar dentro de uma igreja, devo ou não me afiliar a uma igreja, o que eu devo fazer? Então, nós vamos bater um papo. Nós estamos no YouTube, também você pode lá está o link também para você poder participar pelo Facebook. Você pode assistir pelo Facebook. Na verdade, você vai querer no YouTube, né? Mas estamos aí. Se inscreva no YouTube aí, na nossa página, neste canal do YouTube, CES Igreja em Casas. Curta. Lá na hora que você se inscrever no YouTube, você pode também, além de se inscrever, colocar lá, apertar lá o sininho para receber todas as notificações sobre vídeos neste canal, e também receber toda live ou toda live ao vivo, né, que for apresentado, e você pode também assistir. Ok, Pastor Toninho, vamos lá. Devo me afiliar a uma igreja? Você está sem som. Boa noite a todos, a paz. Ok. Devo filiar-nos a uma igreja, né? Muitas pessoas se filiam à igreja ou vão a uma igreja, mas o que é mais importante é você fazer parte do corpo de Cristo, né? E não ser membro de uma instituição, né? Mas é importante você estar reunido com pessoas, né? Eu acho bonito Hebreus 10:25, que fala assim: não deixemos de reunir-nos como igreja e não na igreja. Então, olha só o que fala aqui em Hebreus 10:25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajá-los uns aos outros, ainda mais quando você vê que o próximo está próximo o dia. Então, assim, realmente os dias estão próximos. A gente pode notar no mundo todo o que está acontecendo. E aqui está falando para não deixar de reunir como igreja. O que é mais importante é nós reunirmos como igreja e não reunirmos num local chamado igreja. Porque igreja somos nós quando nós nos reunimos, e não quatro paredes. E nós não podemos estipular o templo tal, o templo outro templo, porque a igreja são pessoas e não o lugar onde você se reúne, né? Isso que é muito importante nós sabermos, né? A definição de igreja, né? O que seria igreja, né? Então, por isso que eu friso muito Hebreus 10:25, porque ele fala isso: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Porque é muito importante nós estarmos reunidos como igreja. Por quê? Porque a fé de um vai esquentando a fé de outro, né? Como brasa, a própria palavra fala, como brasas vivas. Ali, às vezes um está com a sua chama apagando, o outro vem e esquenta. Por isso que é importante nós estarmos reunidos, aprendendo, adorar o Senhor junto. Isso é muito importante, nós estarmos juntos. Nós não podemos deixar, nós não somos um membro individual, nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um faz parte como um membro, né, como um corpo humano, né, nós pensamos dessa forma. Cristo é o cabeça e nós somos os seus membros como igreja. Então isso é muito importante nós entendermos isso. Porque tem muitas pessoas que vão à igreja, mas não fazem parte do corpo de Cristo.
Elas vão ali porque gostam de ouvir uma canção ou gostam de ouvir uma palavra, mas elas não fazem parte, né? Elas não nasceram de novo, não tiveram um nascimento. Muitas vezes são batizadas até, mas não têm um entendimento do que é o batismo, a morte do velho homem. E elas continuam sendo o quê? Elas são visitantes ou vão simplesmente ali se reunir porque gostam de ouvir aquela canção ou gostam de ouvir uma palavra, mas elas não fazem parte do corpo de Cristo. E é importante dizer que, né, e dizer e afirmar e reafirmar, quantas vezes for preciso, que você sozinho você não é igreja, né? Sozinho você não, não faz igreja. Você tem que pertencer a um grupo, né? Eu não estou nem dizendo a um edifício com CNPJ, estou dizendo a um lugar onde você possa se reunir com alguns irmãos, né? E está atestado por Jesus Cristo, onde eu estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Essa é o atestado que Deus, o Jesus, nos dá, né? Então, por exemplo, muitos falam, não, você precisa de uma carteirinha, né, de membro, né? Nós não precisamos de uma carteirinha de membro. Se tiver, tá ok, muito bem, né? Queremos entender que num processo de jurídico, ou num processo de estatuto, ou para se organizar, você pode ir lá ter uma carteirinha com foto, com seu nome, data que você entrou na igreja, data do seu aniversário, pode ter o que você quiser. Mas isso não te garante, primeiro, que a salvação. Primeiro, que não te garante a salvação. Segundo, que também não te garante que você é mesmo participante da Igreja de Cristo. Participante, você é participante, você está em atividade, né? Você está ativo, né? Então, mais do que ter uma carteirinha de membro, mais do que ir à igreja, né? Como a gente sempre fala, é ser igreja. Isso é importante. E assim, também não dá para você ser igreja e dizer assim, não, eu sou igreja e eu mais eu. Também não é assim, porque está se lendo e vai se ler textos bíblicos dizendo e reafirmando que há necessidade de você estar junto com pessoas. A gente tem que entender que a igreja ela tem uma missão. Qual que é a missão? Jesus falou para os seus apóstolos: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos em meu nome. Então, essa é a função nós como igreja, né? E a missão de Deus no mundo é o que? Estabelecer o seu reino, né? E para da construção do reino de Deus em nosso mundo, pelo Espírito Santo, né? E constitui-se na tarefa do quê? De evangelizar. A igreja, a função dela é ir e pregar o evangelho, estabelecer o reino de Deus, que é muito superior à denominação, é muito superior do nome igreja, porque o próprio Pai Nosso, ele ensina, venha o teu reino, né? E seja feita a tua vontade. Nós temos que clamar pelo reino de Deus. Nós somos o quê? Seus filhos que implantam o reino de Deus na terra. Não o reino de uma instituição, mas o reino de Deus. Isso que é muito importante. Nós lemos lá em Romanos 16:5, olha o que fala aqui em Romanos 16:5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Espírito, meu amado, que é as primícias do quê? Da Ásia em Cristo. Foram os primeiros frutos da Ásia em Cristo. Ele se reuniu o quê? Numa casa, né? Se nós lemos lá, acho que é Colossenses 4:15, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que está em sua casa. Então, aquilo que você falou no começo, pode estar 2 ou 3 reunidos no seu nome, que ali é a igreja, ali a presença dele é garantida. Então, nós temos que ter um entendimento de igreja. Você pode ajuntar com 100, 200, 300 pessoas, mas esse ajuntamento que é igreja e não o local que é igreja. Não é o templo.
Deus não habita, como a sua própria palavra fala, que Deus não habita em templo. Ele habita o quê? Em templos o quê? Pessoa, gente. É isso que onde Deus habita, né? Como ele fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. É E verdade. o corpo de Eu vou Cristo, pedir ele só não um é pouquinho formado. para você aumentar mais o seu microfone. Tá baixo, no YouTube tá baixo. Abaixa o microfone. É, se você conseguir aumentar mais. Tá no máximo mais aí. Tá no máximo? Não tá ouvindo? Ok, vamos embora. Então, o corpo de Cristo não é formado por soma das igrejas e instituições, mas pelos membros que fazem parte daquele local. Isso que é o corpo de Cristo. Ser membro do corpo de Cristo é diferente de estar filiado a uma instituição chamada igreja. Como eu falei no começo, a gente pode ser filiado a uma igreja e todo domingo, ou o dia que ele vai, mas não fazer parte do corpo de Cristo, porque ele não faz o ID. Então, quando eu não faço o ID, que é a responsabilidade como igreja, eu não estou fazendo parte do corpo de Cristo. Eu posso ser o ID evangelizando, eu posso ser o ID aconselhando, eu posso ser o ID mostrando o caminho de Jesus para a vida das pessoas. Isso que é o ID. É você pregar o evangelho segundo a palavra dele, nós pregarmos segundo a palavra dele. E não pregar uma denominação, uma instituição, porque as instituições não é o corpo de Cristo, mas as pessoas que estão ali fazem parte do corpo de Cristo. Você não acha que está faltando, muitas vezes nas igrejas, né, instituição, nos lugares, né, locais, o sentido de missão, né? O sentido de missão muitas vezes está se perdendo isto e está só muitas vezes as pessoas estão indo ao local, né, e querendo ser igreja, mas se perde o sentido de missão que é ir, como você acabou de falar, ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Você não acha que está se perdendo isso também no decorrer dos anos? Muito. Isso aí agora virou que missões, né? O que é o papel de todo mundo virou, faz de conta, eu vou ser missionário num país, né? Às vezes o teu vizinho está precisando, a pessoa que trabalha com você está precisando, e você está pensando de ir para outro país para pregar o evangelho, né? Onde você está, você tem que deixar o Espírito Santo te usar ali naquele local, né? E hoje perdeu muito sentido. Hoje as pessoas, porque elas foram ensinadas a ir num lugar chamado igreja, e elas deixaram de ser igreja. Elas deixaram de fazer o papel que a igreja tem que fazer, o papel evangelístico, o papel de ide, de pregar o evangelho a toda criatura. Então, a pessoa está se achando que está servindo a Deus, ela indo no domingo ali na igreja, ela acha que está servindo a Deus. Mas servindo para quê? Qual o papel que ela está fazendo com as outras pessoas? Tanto é que nós temos que incentivar as pessoas a estar reunidas juntos, estar juntos para ouvir a palavra. Mas também quando sair daquele lugar de ouvir a palavra, o que eu estou fazendo com a palavra que eu estou ouvindo? Eu estou semeando, eu estou compartilhando aquilo que eu recebi, os ensinamentos que eu recebi, eu estou ensinando para outras pessoas. Então, é isso que falta, né? Não, mas esse é papel do evangelista. Não, é o papel de todos nós. Papel de todos nós. Você ide e pregar o evangelho a toda criatura. Você está num ponto de ônibus, você está numa fila de banco, você está num lugar, você precisa ser luz naquele lugar que você está. A própria palavra fala que nós somos luz e sal da terra, nós damos o sabor às pessoas através de Cristo nas nossas vidas. Se eu não ajo dessa forma, eu não sou igreja, eu não faço parte do corpo de Cristo. Como é que eu estou fazendo parte do corpo de Cristo se não há uma manifestação como membro desse corpo? Como é que eu não me manifesto como membro desse corpo? Eu não tenho que manifestar, eu não sou membro de uma instituição. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é muito
mais você fazer parte de uma denominação, ser membro de uma denominação. As pessoas acham que sendo membro de uma denominação, elas fazem parte do corpo de Cristo. Elas podem fazer parte do corpo de Cristo e podem não fazer parte do corpo de Cristo, sendo membro de uma denominação, de uma instituição. O que me parece que começa a acontecer é o clube, né? Como eu sempre falo, né? É o clube dos evangélicos ali naquele local e virou um clube. Por quê? Porque, de uma certa forma, existe uma certa verdade nisto e a gente entende, inclusive, por exemplo, assim, eu preciso ir até o local porque eu não tenho amigos externos, né? Amigos mesmo, quando eu falo assim, no local de trabalho, você tem muitas vezes colegas de trabalho, você não tem amigos. Muitas vezes você está lá na faculdade, no colégio, você tem colegas, muitas vezes você não tem amigos, né? E aí você encontra amigos numa reunião que fala sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a palavra, e aí você encontra amigos. E eu creio que a possibilidade de se entender isto, né? Se entende isto, né? Que você pode ir para este local para visitar os seus amigos, para ter um relacionamento. Mas a Bíblia, ela fala especificamente também, a gente cita no dia a dia nosso, né? Na família e no mundo corporativo, nas empresas, tal, a gente cita muito uma palavra de relacionamento, né? Relacionamento com o cliente, relacionamento com os nossos colegas de trabalho e assim por diante. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, usa um outro termo para isso que é chamado de comunhão. E essa comunhão, porque dentro dessa palavra comunhão vai uma coisa muito extraordinária, né? Bonita, confiável, autêntica, que está dentro dessa palavra comunhão, a lealdade e a confiança, né? E na verdade, falando disto, é a aliança, né? Isso que é importante. E muitas vezes você vê num mundo corporativo, né, onde você vive numa faculdade, num colégio, tal, que você estuda, não se tem isso, não se vê isso. Então, Jesus, ele veio proporcionar e ensinar a nós que o relacionamento tem que ser a nível de comunhão, que esse nível de comunhão é a aliança que você tem que ter. Então, o que muitas vezes não se vê por aí é exatamente isso. Só eu vou ali àquele local porque eu preciso de amigos e eu tenho um relacionamento com o pessoal. Que a gente entende isso, acho que, vamos dizer assim, que deve ter, né? Mas você deve ter muito mais no nível de comunhão, né? É como você sempre fala isso, né? O relacionamento da alma, né, é uma coisa, o relacionamento do espírito é outra coisa, né? Então, essas coisas precisamos observar e eu acredito que, como um pastor que está na frente de uma igreja, está liderando uma igreja, ele sempre tem que observar como a igreja está andando, porque ele fica muito, às vezes, querendo pessoas, né, que entram na igreja para dar volume e ele esquece da qualidade desta igreja. Então ele tem que sempre observar nesse sentido, né, nesse aspecto, para saber como que a igreja está se comportando, como que ela está vivendo, como ela está vivendo o dia a dia, de acordo com a palavra, né? Porque aí o que acontece no decorrer dos anos não vai ter frutos, não vai ter frutos. E também tem uma coisa importante a considerar que quantidade não quer dizer frutos, né? Quantidade não quer dizer frutos, não quer dizer nada, 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 nada. Então, é importante a gente salientar isso também. Essa manhã eu estava orando e Deus falou muito forte comigo assim, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que você desligar no céu será desligado na terra. Então há um poder da unidade, da oração, de você estar ligando e desligando. Quando eu ligo na terra, eu trago aquilo que é do céu, né? Então, isso é muito importante, você desligar. E uma das coisas que eu tenho visto o inimigo fazer é
criar atritos, mesmo dentro do corpo de Cristo, para que não haja unidade, porque a palavra fala que é na unidade onde Deus derrama a sua bênção, ele abençoa. E Satanás, como ele sabe disso, e ele é fiel à sua palavra, o Eterno ele é fiel à sua palavra, o que ele faz? Ele faz com que os próprios, que faz parte do próprio corpo de Cristo, entrem em atritos, e para que não tenha unidade, porque eu preciso ter unidade na palavra, eu preciso ter unidade no espírito, eu não tenho que ter unidade na alma, nos sentimentos e nas emoções, mas na palavra eu preciso ser um. Nas coisas espirituais eu preciso ser um. Eu posso discordar de coisas naturais, da alma, dos sentimentos, das emoções, mas quando falar da palavra precisa ter unidade. E uma das coisas que eu vejo é o inimigo trazendo discussões, não tendo unidade no corpo de Cristo, para que o próprio corpo de Cristo não seja abençoado por Deus. Porque o diabo, ele questiona, olha, os seus filhos não têm unidade, o Senhor derrama a sua bênção na unidade do corpo de Cristo. Então, assim, uma das armas que o inimigo tem, e você vê isso no Brasil todo, na política, em todo sentido, não há uma unidade do povo. Ah, tem que ser do meu jeito. Ah, não, tem que ser do meu jeito. Como é que a palavra diz que tem que ser? Por isso que é muito importante esse bate-papo na palavra, porque é o que a palavra fala que nós temos que entender e praticar o que a palavra fala. E não aquilo que eu quero, o que eu acho, ou o que eu aprendi errado. Eu preciso estar aberto para aquilo que é a verdade. Porque muitas vezes nós nos fechamos de uma tal forma, às vezes a religiosidade nos fechou de uma tal forma, que nós não temos um entendimento daquilo que Deus quer que eu faça agora, hoje. Que Deus quer que eu faça. Por quê? Porque eu me fechei. A religião muitas vezes nos bloqueia e nos fecha porque fomos ensinados de uma forma errônea e nós não conseguimos nos abrir para aquilo que é verdadeiro de Deus. Porque o evangelho é tão simples, que o homem ele complica para que não possa viver um evangelho simples, de viver um evangelho de unidade, de viver um evangelho que não precisa ter show, de viver um evangelho que você pode estar 2 ou 3 reunidos numa casa e ali ser igreja, como nós vimos aqui. Aí as pessoas, não, mas hoje tem milhões de pessoas, milhares de pessoas num culto. Mas será que todas essas pessoas recebem aquilo que está sendo ensinado? Aquilo que está sendo falado? Ou é só um impacto da alma e não um impacto no espírito que traz transformação? Então, assim, também na igreja em Atos, se convertia 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Como é que eles se reuniam? Nas casas, ou no pátio do colégio, ou no pátio da sinagoga. Não dentro, mas no pátio. Como alguns defendem que era dentro. Não, é no pátio. Então, assim, por quê? Porque havia o quê? Na sinagoga havia discordância. Quem era gentil não podia entrar numa sinagoga de judeus. Então eles se reuniam no pátio, se reuniam do lado de fora. Para ter 3.000 pessoas, 5 pessoas, naquela época, era só do lado de fora. Né? Agora, por que as pessoas querem... Olha, a minha igreja tem 5.000 pessoas e todo poderoso. Por que ele não vai fazendo com que vai saindo pastores, líderes, vão saindo e vão formando nas suas casas igreja e vai espalhando no seu bairro e vai espalhando na cidade, vai espalhando no país, no estado e no país? O crescimento ele tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu não posso crescer de fora para dentro. O crescimento tem que ser de dentro para fora. Pegar, tem 1.000. Tem 1.000? Então vamos fazer 10 igrejas de 100. Vamos reunir o 100 de 10. E vocês vão gerando pessoas, vão gerando vidas, gerando para Deus e não para o meu ministério. Esse é o erro que Satanás está colocando no coração das pessoas. Porque eles querem para o meu ministério e não para o reino. Para a minha instituição e não para o reino. Esse é o grande problema hoje que a igreja vive. A igreja, ela podia ter 500 igrejas e ele quer formar numa igreja só, montar todo mundo ali. Como é que você vai cuidar de todo mundo
dali. Ah, não, mas tem os líderes, não sei o quê. Não é a mesma coisa. Você cuidar de perto, tete a tete, você está ensinando, você está ministrando, você está aconselhando, você está direcionando e gerando essas pessoas para cuidar de outras pessoas também. Porque é o ID. A igreja falta o ID. Aí eles puseram o ID de você fazer missões. Esse é o ID deles. E muitas vezes você vê pessoas compromissadas, né? Compromissadas, aí eu digo, esses se afiliaram mesmo à igreja, né? Compromissadas, e muitas vezes elas dizem assim, não, eu estou entendendo a missão, e vão ser missionários muitas vezes, né? Pelo chamado. Eu não estou nem questionando aqui se eles deveriam evangelizar e ser missionário dentro do país ou fora do país. Mas que seja dentro do país ou fora do país, às vezes a pessoa se dedica 100%, né, para ser missionário, né, que esse é o correto, e aí a igreja ela se exclui disto. Ela não quer ajudar, ela não quer tirar do bolso dela, né, dela, e eu estou dizendo dízimos, né, dízimos e ofertas para ajudar uma pessoa dessa. Por quê? Porque é o que a gente está comentando aqui. Porque o que importa é engordar. Engordar é bom, né? E perder nunca as pessoas, nem que for para fazer a obra de Deus mesmo, como eu estou dizendo, um missionário. Então, esse é o grande problema. A gente enfrenta esse tipo de problema. E igrejas grandes, né? Não quer dizer igreja sadia, não quer dizer. Eu só vou dar um exemplo aqui. No mundo corporativo, nós já vimos grandes empresas com nomes que marcaram até décadas, né? Que marcaram as pessoas no Brasil, por exemplo, né? E tem nos outros países também, que, que nunca estavam bem das pernas. E tinha propaganda na TV, tinha propaganda em rádio, propaganda em tudo quanto é lugar, mas não estavam bem das pernas financeiramente, né? A nível de qualidade de empresa e tal. Estar sadia. E às vezes acontece isso também com algumas igrejas, porque no fundo, vivem no mundo da fantasia, né? Assim, no showman, na apresentação, no louvor mais bonito, na guitarra mais bonita, no som mais bonito, na luz mais bonita, na igreja mais bonita, a igreja mais lotada, e assim vai, né? E na oratória, né? E na gargalhada, nas piadas e um monte de coisa, né? É o mundo da atração. Então, não estou dizendo que você estar ministrando ou falando da palavra não se pode brincar, não se pode rir também, não se pode descontrair, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que muitas pessoas estão querendo ganhar outras pessoas pelo, pelo papo sem conteúdo, né? Sem conteúdo, sem a rocha, né? Então, esse é o grande problema, né? Agora, neste mundo, igreja, né? Igreja, instituição, local, o que a gente vê, pastor Toninho, é muitas pessoas também que deixam de congregar, né? Ou de se afiliar a uma igreja, né? E quando eu estou dizendo se afiliar a uma igreja, eu estou dizendo, novamente, né? Estou dizendo fazer parte e ser ativo, né? Como ter uma missão, tendo uma missão. E muitas pessoas, elas desistiram de congregar mesmo, estar junto, por decepções, várias coisas que aconteceram na vida dela, junto com a igreja, e o que elas viram, né? O mau testemunho, e são pessoas que algumas eu acho que poucas, eu posso dizer, né, posso arriscar, posso dizer que poucas conseguem ficar vivas, né, no sentido conseguem viver o evangelho. Outras se decepcionam tanto que elas vão se esfriando, elas não conseguem se manter, né? A gente enxerga isso também, né, pastor Toninho, em vários lugares, né? Não, com certeza você não consegue viver sozinho, né? Eu vou te contar. Se eu arrancar o meu dedo do meu corpo, ele vai atrofiar e vai morrer.
Eu tenho que estar no corpo de Cristo. Por isso que é diferente de você estar filiado a uma instituição. Eu preciso estar no corpo de Cristo, atado no feixe daqueles que vivem com o Senhor. Quando falou para Davi, olha, você está atado no feixe daqueles que vivem com o Senhor. Então, eu preciso estar atado naqueles que vivem realmente. Eu não quero estar atado com uma pessoa que não... Porque a própria palavra fala que veio à noite o maligno e ele semeou o quê? O joio no meio do trigo. Existe joio no meio do trigo. Então, esse joio vai trazer decepção. Às vezes o pastor é o joio. Às vezes o líder de louvor é o joio. Às vezes a profeta lá é o joio. Por incrível que E vai pareça. trazer decepção. Eu preciso ter discernimento de quem é o joio. A gente pensa que o joio é aquele que está sentado. Muitas vezes é aquele que está na frente que é o joio. É. E foi semeado no meio, no meio das pessoas. Então, assim, é muito perigoso, né? Aquilo que eu falei, o inimigo, ele age na desunião das pessoas. Faz de conta, marido e mulher estão desunidos, o que vai acontecer com os filhos? Se há qualquer lugar, no trabalho, se você não tem união no trabalho, a empresa não consegue andar para frente, não consegue. É a mesma coisa no mundo espiritual, mesma coisa na igreja. Se eu não ando em unidade, Deus não tem como abençoar, porque é a palavra dele. Ele derrama suas bênçãos, ele tem prazer em derramar suas bênçãos na unidade do corpo de Cristo. Mas eu preciso fazer parte do corpo de Cristo e não parte de uma instituição. Eu acho tremendo aqui, ó, em Efésios 4:4, fala assim, há um só corpo. Não há um corpo batista, um presbiteriano, um luterano, há um corpo de tantas outras denominações. Fala aqui, ó, há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, assim, nós temos o quê? Um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Então, as pessoas começam a inventar moda. Vamos batizar dessa forma. Como é que a palavra fala? Como a palavra nos ensina? É para mergulhar? Então é para mergulhar. É para aspersão. Você entendeu? Então as pessoas começam a formar doutrinas humanas. Eu quero fazer dessa forma. Orar tem que ser desse jeito. Para ministrar, se você não ministrar como eu ministro, eu não aceito você ministrar uma palavra. Já ouvi falar isso. Já falaram isso para mim. Porque você não tem o nosso perfil mentiroso, o perfil enganador, o perfil que não anda na verdade, o perfil que é religioso. Realmente eu não tenho esse perfil. Então, você não ministra aqui porque você não tem o nosso perfil da nossa igreja. Quer dizer, a igreja é da pessoa, a igreja não é o corpo de Cristo, mas sim a instituição que é a igreja. Né? Então, assim, o problema são como eu falei, o evangelho é tão simples que os homens precisam complicar para que as pessoas não possam viver o evangelho. Viver em comum, como ali em Atos, viver em comum. Mas isso aí foi para aquele período, aquela unidade ali foi para aquele período. Você pode ver que depois que saiu daquele período, começou a igreja a descambar. Até os 70 anos depois de Cristo, a igreja andou dentro daquilo que foi ministrado, Jesus ministrou. Mas depois entrou o quê? Começou a entrar os templos, começou a entrar a igreja romana, comecei a ter o domínio de Roma, e aí começou o quê? Então assim, para a gente não perder esse pessoal, os pagãos, vamos aplicar algumas coisas pagãs dentro da igreja, vamos trazer esse povo para cá. Algumas festas pagãs que ele gosta, vamos trazer para dentro da igreja, para ter esse pessoal dentro da igreja. Porque aí já começou a pensar o quê? Em volume, desde aquela época. Desde aquela época já começou isso. Exatamente. As pessoas, elas não querem pregar o verdadeiro evangelho. Sabe por quê? Porque se pegar o verdadeiro evangelho, talvez poucas pessoas ficam dentro da sua instituição.
Então eles preferem o evangelho de dar bênção, o evangelho de você conseguir a casa própria, fazer uma campanha para que o milagre aconteça na sua vida, né? Ninguém faz uma campanha para você deixar de pecar, deixar de andar na prostituição, na pornografia. Ninguém faz uma campanha, vamos fazer a campanha dos jovens aí, vamos fazer um jejum para que eles não entram na internet e ver coisas impróprias. Vamos fazer um jejum, né? Ninguém faz, porque ninguém mais prega santidade. Dificilmente a igreja que prega santidade. Dificilmente prega santidade. Se prega assim muito água morna, né? Uma coisa muito moderada. Eles não pregam uma coisa verdadeira. E faz com que as pessoas busquem viver essa verdade. Essa é a grande verdade. E aqui em Efésios fala, há um só corpo. Eu sou batista. Já o próprio nome já começa a trazer divisão no corpo de Cristo. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou luterano, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, mas eles não são de Cristo. Porque eles não fazem parte do corpo de Cristo. Aliás, quando Jesus veio, exatamente foi para desbancar tudo isso aí, né? Quando ele veio, ele transmitiu uma ideia, transmitiu uma mensagem, na verdade, de dizer assim, não, o cordeiro que vocês aí sacrificam não é mais aquele lá, que é o animal, o cordeiro sou eu. Então Jesus veio explicar isso e passar essa mensagem. Aí ele também disse assim, não, mas o templo, não, o templo não é aquilo que está lá, mas o templo são vocês, aí o templo são vocês e eu habito em vocês, né? Então, diversas coisas Jesus veio enfrentar, no entanto que a própria, vamos dizer assim, a própria igreja crucificou Jesus, né? Junto com a política, né? Toda aquela política, todas aquelas coisas crucificou Jesus. Então, Jesus veio desbancar esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, ó, do jeito que vocês estão levando, ou não é mais para levar, é diferente, a coisa é diferente, pensa diferente. E é tão interessante que Deus nos dá uma missão, Deus nos dá algumas coisas, né? Para poder passar a mensagem, liderar, passar a mensagem, mas o homem sempre no meio do caminho se perde, né? Assim como, por exemplo, o próprio Moisés, né? Moisés, claro, um homem excelente, um homem de Deus, mas no meio do caminho ele se perdeu, né? Ele já deu uma escorregada. E é interessante que todos os homens que Deus deu uma missão, né? Sempre teve aqueles escorregos, aqueles escorregões, né? E Deus teve que colocar de novo no prumo, levantar. Teve homens que disseram assim, não, eu não tenho mais condições, eu não quero, porque o Senhor não fez isso, porque o Senhor não fez aquilo, né? Então, aí Deus tem que novamente retomar a situação e explicar. E eu creio assim, na verdade, o que eu quero dizer é que teve a época do sacrifício do cordeiro, do animal, teve a época do templo lá, teve a época da lei, e Jesus vem começar a explicar, isso aqui não é mais, eu sou a lei, eu sou a graça, eu sou o favor para vocês, eu sou o sacrifício, como é que vocês têm que é ser igreja, igreja é estar juntos, né? Então venho trazer esta mensagem para a gente. E mesmo ainda teve uma continuidade, né, e oportunidade de aprendizado e pontos de atenção na próprio texto bíblico que você cita, no próprio livro de Atos, né, ensinando o que é ser igreja. E aí, só que o homem vai se perdendo nessas coisas, né? Então ele tem que novamente o quê? Então, novamente ele tem que voltar à palavra que sempre eu falo, que é a regra de fé e prática, é o plumo, né? Tem que voltar para poder falar, ó, a bússola, a orientação está aqui, eu preciso novamente rever algumas coisas, né? Como nós temos a Constituição do país, um livro que diz assim, ó, a regra é essa do país, do Brasil. E aí tem que se voltar de novo e dizer assim, olha, o que diz aqui
a Constituição, o que diz esse livro, que é a nossa regra de fé e prática do Brasil, né? Então, a mesma coisa nós como os evangélicos. Então, nós vamos se perdendo, volta de novo a palavra. Como é que está esse culto? Como é que está essa celebração? Como é que está essa reunião, esse relacionamento, essa comunhão? Tem que voltar na palavra. Por isso que se perde no meio do caminho. Porque vai se perdendo a palavra, vai se perdendo a essência da palavra. Né? Se você vê a origem da igreja, né, não tem nada a ver com o que nós estamos vendo hoje. É. Muito pouco da essência da origem. Por isso que quando Deus, há uns anos atrás, uns 7 anos atrás, falou para mim, olha, volta à origem, né? Voltar à origem da onde o homem se perdeu. Do início. Porque quando você começa a caminhar, você está no caminho, mas você saiu fora do caminho, você tem que voltar para a origem. Mesmo Abraão quando errou, Deus fez ele voltar lá onde ele tinha errado, olha. Onde você errou daqui, começa daqui de onde você errou e vai para frente. Começa a andar direito. Então, você tem que ver onde você saiu fora do caminho. Puxa vida, né? Ou, aliás, às vezes você pode até falar, puxa, eu nunca tive no caminho, né, meu? Então, assim, e é muito difícil, às vezes, porque lá em Efésios 4:14 fala assim, o objetivo é que nós sejamos o quê? Não mais como crianças levados de um lado para o outro, né? Pelas ondas da teologia. Eu acho que bonita essa tradução. Pelas ondas da teologia. Nem jogados para cá e nem para lá. Por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos dos erros. A própria igreja está induzindo as pessoas, ensinando as pessoas a andar errado, a adorar errado, a buscar uma santidade errada, a um caminhar errado, uma adoração errada. Por quê? Porque são levados por ventos de doutrinas, por ventos teológicos. A palavra nos fala que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Ele é o Consolador, mas ele também nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina como nós devemos orar. Então, é o Espírito Santo que está agindo nesses dias para que o povo de Deus se volte para Deus realmente e comece a caminhar como Deus quer que nós caminhamos. E não simplesmente empurrando com a barriga e não gerando nenhuma transformação. A própria palavra fala, se eu estou em Cristo, se eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então, assim, mas eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. Não é eu fazer parte de uma instituição ou de uma denominação. Eu posso estar numa denominação e não fazer parte do corpo de Cristo. Como eu também posso estar dentro de uma instituição e fazer parte do corpo de Cristo. Como é que eu sei que eu faço parte do corpo de Cristo? Quando esse membro não está atrofiado. Quando esse membro está ativo, não ativo com atividades religiosas, mas ativo fora do estabelecimento ali, denominado igreja. Quando eu estou fora, esse corpo, esse membro do corpo de Cristo está em atividade. Sem dúvida. Aí eu posso falar, opa, eu sou membro do corpo de Cristo, porque eu estou ativo, eu estou fazendo função. Tem aqui um copo. A minha função é pegar esse copo. Se eu não pego, eu estou com a mão assim, atrofiada. Não tem nenhum movimento. Não, eu faço parte do corpo de Cristo. Não, você está morto, você não faz parte do corpo de Cristo. Você não está em atividade, você não está exercendo aquilo. Por isso que Cristo é o cabeça. Aquilo que Deus manda fazer, você tem que obedecer. O corpo, vamos dizer assim, Jesus é o nosso cérebro. O cérebro dá um comando. Pega aquele copo, eu vou lá e pego. Eu estou agindo como corpo. Eu estou debaixo de algo que está me dando as ordens para que eu possa fazer. Esse é o corpo de Cristo. Eu não estou debaixo de ordens de homens, mas eu estou debaixo de ordens daquilo que é o Cristo, é o cabeça. É assim que a palavra nos ensina. Desce a unção, desce pela barba de Arão e vai escorrendo até a orla das suas vestes.
Esse é o corpo de Cristo. A unção é para todos que estão debaixo do corpo de Cristo. Não é um só que tem uma unção, mas todos têm a unção em Cristo Jesus. Porque ele desce pela cabeça, pela barba da autoridade de Arão, e vai descendo pelas suas vestes, as vestes sacerdotais, e vai até a orla dos seus vestidos, até os pés. Então, todos aqueles que recebem, eles recebem na mesma unção. Ninguém vai receber mais nem menos, mas todos vão receber a mesma unção que vem de Deus. Quando eu estou no corpo de Cristo. Mas se eu estou só numa instituição, só alguns recebem. Porque eu não estou no corpo, eu não consigo receber, eu não consigo entender a palavra, eu não consigo receber a unção de Deus. Sabe por quê? Porque você não está no corpo, você não está dentro, no corpo de Cristo. Verdade. Porque quando eu estou no corpo, todo o meu corpo sente. Pode acontecer, se eu quebro esse dedo, todo o meu corpo vai sentir a dor, ou não. Se eu recebo um entendimento, todo o meu corpo recebe esse entendimento. Se eu como uma coisa doce, todo o meu corpo sente que aquilo é doce através do paladar, através desse membro, todo o meu corpo vai sentir. Entenda o que é corpo de Cristo. Quando um recebe, todos recebem. Quando um é abençoado, todos são abençoados. Aí que pega, né? Então, isso é que é corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. E aí o diabo começa a fazer o quê? Divisões. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou luterano, eu sou assembleiano. E aí começa a trazer divisão no corpo de Cristo. Não há unidade no corpo de Cristo. Estou falando unidade daqueles que têm a mesma fé e andam na palavra, nas escrituras sagradas. Essa unidade tem que ser no espírito, não uma unidade na alma, nos sentimentos e emoções, onde o Espírito Santo está tratando nas nossas vidas. E eu preciso estar disposto a ser tratado os meus sentimentos e as minhas emoções, como o corpo de Cristo. Se a igreja aqui na Terra tivesse uma forte, né? Eu não vou querer dizer verdadeira, né? Porque a gente encontra verdades em muitas igrejas, tais e comunhão. Mas se tivesse uma forte comunhão alicerçada e tivesse junto mesmo, ela seria muito mais produtiva, muito mais ativa aqui na Terra. E muitas coisas boas teriam acontecido nesse decorrer dos anos, né? De décadas e séculos, né? Então, eu acho que a igreja poderia, quando eu digo igreja, a igreja de Cristo, mas as igrejas locais, né? Poderiam fazer mais do que têm feito, né? Mas é isso. Vamos lá. Deixa eu só ler mais um versículo aqui. Mateus 12:5 fala assim: ou não leste na lei que. Mateus. Não, é Romanos 12:5. Romanos. Romanos 12:5 fala assim, ó. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo. Somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo. Em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Somos membros do quê? Para servir uns aos outros. Agora, Mateus 16:18 fala assim, ó. Mateus 16:18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, né, que é Cristo e não Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse é o poder da unidade, da oração. Eu ligo na terra, é ligado do céu. O que eu desligo na terra é desligado nos céus. Então, a igreja precisa entender que ela tem esse poder de ligar e de desligar. E lá em 1 Pedro,
1 Pedro. Porque lá ele está falando, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então vamos entender o que é igreja. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres o que sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, que é Cristo, não será confundido. Ora, para vós os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Como é uma pedra para abençoar, mas é uma pedra também que vai trazer escândalo. Olha só, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes. As pessoas desobedientes, elas estão tropeçando no próprio Cristo. Porque elas estão indo contra aquilo que Cristo está falando. Então, assim, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para que também foram destinados. Mas vós são gerações eleitas e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o papel da igreja, manifestar, né, as grandezas de Deus. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia em Cristo. Então, a obediência à palavra, né, faz com que nós manifestamos, a não ser que as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para que a sua maravilhosa luz. Nós fazemos parte de um governo da luz e nós viemos das trevas e viemos para o reino da luz. E eu preciso manifestar o reino da luz para a vida das pessoas. Por isso que eu preciso deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo que é Cristo nas nossas vidas. E isso é o papel da igreja. Ir em todo mundo, pregar o evangelho, não deixar nunca de se reunir, porque se você ficar sozinho, você vai morrer, você vai ficar sem fé, você vai desanimar, o inimigo vai te atacar de uma tal forma que é melhor dois do que um. A própria palavra fala, nos ensina, porque há uma força 10 vezes mais quando você está junto com uma outra pessoa orando. O poder da oração de você ligar e desligar. A igreja tem um poder nisso. E o inimigo não quer que a igreja saiba que ela tem um poder na unidade. Deus derrama a bênção na unidade. Então, assim, é muito importante nós não deixarmos de reunirmos como igreja. Nós não podemos deixar de reunir como igreja e não na igreja. Verdade. E é um convite que a gente faz, se você estiver distante, né, há muito tempo você não se reúne, a gente faz um desafio para você se reunir aí na sua casa, com seus amigos, casais, seus parentes, né, e poder se reunir para falar sobre a palavra. Aí você pode dizer assim, mas Aizen, com que autoridade você fala isso? Com que palavra você fala isso? Como é que pode ser isso se existem as igrejas locais e existe o pastor e tal? Bom, eu penso que Jesus disse assim, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Né? Ele não disse para ter pastor, ele não disse para ter... Ele diz o seguinte, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então ele está dizendo assim, então... O que a gente percebe, a gente vê? Muitas vezes você pode ter numa reunião de presbíteros, pastores e Deus não está lá. Deus não está lá. E muitas vezes você pode ter uma reunião que não tem pastores, não tem presbíteros, e Deus está lá. Então é importante a sua fé, o seu coração. E não estou dizendo que não é bom um pastor acompanhar. É muito bom um pastor acompanhar, é muito bom ter presbíteros, é muito bom numa reunião, das reuniões. Mas eu faço um convite para você, do jeito que você está, de repente, meio aí
cabisbaixo. Fala, não, mas pega a palavra, lê a palavra, ora junto com as pessoas, com os irmãos, e você vai ver que o Espírito Santo vai visitar e vai ter aí um mover dentro desta reunião, nesta reunião, onde Deus vai falar através da palavra, através de louvores, através de cada um, né, como testemunha viva do Evangelho. Ok? Então, fechamos hoje aí o bate-papo na palavra no dia 21/10/2022 com mais um bate-papo. Devo me afiliar a uma igreja? Eu acho que você deve sim participar. A gente usou muito a palavra aqui, ó, participante, participar. Participar, você deve participar, né? Como diz lá a palavra, participante do corpo de Cristo, né? Falamos aí de membros, né? Então é isso aí. Então nós desejamos aí que você tenha uma boa noite. Fique na paz. Nós no sábado teremos uma reunião presencial aqui também. E você possa aí curtir no YouTube, possa curtir também no Facebook, você possa se inscrever aí no Facebook, se inscrever também no YouTube e aperta o sininho para você receber as notificações de vídeos e transmissão de lives ao vivo. Deus abençoe e até mais. Voltamos aí a semana que vem. Amém, Até mais. rapaz. Até Paz. amanhã, às 17 É horas. isso aí.